Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta segunda-feira. Estamos aqui começando mais uma semana compartilhando a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Como você sabe, de segunda a sexta-feira nós estamos aqui trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Então, de segunda a sexta-feira, às 6h57 da manhã, você tem um encontro marcado aqui com o Reflexão e Vida. Caso você ainda não esteja inscrito, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo. E o meu pedido agora é para que você compartilhe esse link aí nas suas redes sociais. Imagine que nós podemos, nessa manhã, alcançar muitas outras pessoas se você me ajudar compartilhando esse link aí nas suas redes sociais. Então compartilha no status do seu WhatsApp, compartilha nos grupos que você participa, envia para pelo menos umas 7 pessoas aí no privado, convidando para ouvir a palavra do Senhor nesta manhã. E é muito bom poder começar mais uma semana refletindo na palavra de Deus, é muito bom começar mais um dia buscando conhecer a palavra de Deus. E a nossa reflexão de hoje está baseada no Salmo de número 104. A nossa reflexão de hoje está baseada no Salmo 104, que é um salmo que fala do louvor ao Deus Criador. Louvor ao Deus Criador. Eu vou ler este salmo, depois nós vamos aplicar algumas lições, tirar algumas lições para a nossa vida e aplicar também essas lições, tá bom? Salmo de número 104, a palavra do Senhor diz assim: Bendiga minha alma o Senhor. Senhor Deus meu, como tu és grandioso. Estás revestido de glória e majestade e coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada. Tomas as nuvens por carruagem e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que não se abale em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. Com a tua repreensão as águas fugiram, com a voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não voltem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo, jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas as aves do céu têm o seu pouso, e por entre as ramagens elas se põem a cantar. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva, para que da terra tire o seu alimento. O vinho que alegra o coração, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o pão que lhe sustém as forças. São saciadas as árvores do Senhor e os cedros do Líbano, que ele plantou, em que as aves fazem os seus ninhos, e quanto à cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras monteses, e as rochas o refúgio dos arganazes. Fazes a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora de se pôr. Envias as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis.
Então as pessoas saem para o seu trabalho e para o seu serviço até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o Leviatã que formaste para nele brincar. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se escondes o rosto, eles se perturbam. Se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Que a glória do Senhor dure para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com um só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, e eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e que os perversos deixem de existir. Bendiga a minha alma o Senhor. Aleluia. Queridos, que salmo precioso, esse salmo que nós acabamos de ler, que fala sobre a perfeição de Deus em sua criação, na maneira como Deus criou todas as coisas. Eu até já comentei aqui algumas outras vezes a forma perfeita como Deus criou todas as coisas e como as coisas funcionam organizadamente. Eu já disse também aqui em outras ocasiões que Deus é detalhista e justamente por isso Deus fez cada coisa no seu perfeito lugar. Deus fez cada detalhe de toda a criação, inclusive no nosso corpo, a maneira como tudo funciona. Então a gente percebe os detalhes com os quais Deus criou todas as coisas. Nós vemos que Deus é o Senhor do universo. Toda a terra está cheia da glória do Senhor. Toda a terra e toda a criação, não só o planeta Terra, mas todo o universo aponta para a existência de um ser supremo, a existência de um ser todo-poderoso, criador dos céus e da terra, criador e sustentador de todas as coisas. Então, o salmista, ele começa dizendo: bendiga minha alma o Senhor, e ele finaliza o salmo usando essa mesma expressão: bendiga minha alma o Senhor. Interessante que nós vimos algo muito semelhante no salmo de número 103, o qual nós estudamos na sexta-feira, não é? Então a gente percebe o salmista com o seu coração desejoso de bendizer o Senhor, de louvar ao Senhor, de exaltar ao Senhor, em reconhecimento da grandeza de Deus e dos feitos maravilhosos do Senhor. Ainda no versículo 1 do Salmo 104, ele diz: bendiga minha alma o Senhor, Senhor Deus meu, como tu és grandioso, estás vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por carruagem e voas nas asas do vento. Olha que coisa maravilhosa, a forma como o salmista coloca Deus como ser grandioso, o ser supremo e cujo universo manifesta a glória de Deus, revela a glória de Deus e aponta para a grandeza desse Deus. O versículo 5 ele diz: lançaste os fundamentos da terra para que não se abale em tempo nenhum. No versículo 10 ele diz: tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. E é interessante que nos versículos 13 a 15 ele fala da provisão de Deus. Ele diz assim: do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva, para que da terra tire o alimento, o vinho que alegra o coração, o azeite que dá brilho ao rosto e o pão que sustém
as forças. Olha, ele está falando do Deus provedor. Interessante que não é apenas sobre trabalhar, mas é sobre reconhecer que o vigor para trabalhar vem de Deus. Não é somente sobre plantar, é reconhecer que a chuva que rega a terra vem de Deus. É reconhecer que todas as coisas foram criadas por Deus e de forma maravilhosa. Então a semente é lançada na terra, Deus envia a chuva que rega a terra, envia o sol, que também é importante para o nascimento daquela planta, para germinar aquela semente, nascer aquela planta e trazer o alimento para o nosso sustento. Então a gente vê a perfeição de Deus, o cuidado de Deus, na maneira como todas as coisas são criadas e na forma como Ele supre cada uma das nossas necessidades. E aí ele continua dizendo, e o interessante, no versículo de número 19, ele diz assim: fez a lua para marcar o tempo e o sol conhece a hora de se pôr. Uma das coisas mais bonitas da natureza é o pôr do sol. Eu não sei se você já parou para observar no momento do pôr do sol como o céu fica colorido, como o céu fica bonito, como o céu fica diferente, parece uma obra-prima de um pintor. E na verdade é uma obra-prima de Deus. Deus fez o céu com essa perfeição, com esse sem número de cores. É maravilhoso, é lindo de se ver. As pessoas às vezes vão para assistir o pôr do sol, ou às vezes estão voltando de casa, ou voltando para casa, voltando da escola, voltando do trabalho e vão ali fotografando ou filmando aquele pôr do sol. Outros vão para alguns lugares, né, onde conseguem ver de forma ainda mais bonita o pôr do sol. Então, assim, é algo maravilhoso. A gente percebe a perfeição de Deus nos mínimos detalhes da criação. Como não acreditar na existência de um Deus supremo? Como não acreditar na existência de um ser que criou, sustenta e governa todas as coisas? O versículo 20 ele diz assim: envias as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive essa experiência de algumas vezes, dirigindo à noite pela estrada, perceber alguns animais atravessando a pista que a gente não vê durante o dia. Então perceber, por exemplo, uma raposa atravessando a pista, ver às vezes um tatu atravessando a pista, animais que a gente não costuma ver durante o dia. Mas quando o sol se põe, quando a noite vem, então esses animais eles saem das suas tocas, eles saem para passear, eles saem para buscar o alimento. Então é algo maravilhoso. Olha como Deus, na sua grandeza e na sua perfeição, criou todas as coisas. E aí ele diz no versículo 21, os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. É interessante como o salmista coloca que até mesmo os animais na floresta, os animais na selva, os animais na natureza são sustentados por Deus. Ainda que eles tenham o instinto da caça, mas Deus provê a caça para aqueles animais. A gente percebe, e aí no versículo 22 ele diz assim, olha, no versículo 20 ele diz: envias as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da terra. E no versículo 22 ele diz: em vindo o sol, ou sendo, nascendo novamente o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. A noite vem, esses animais saem para passear, saem para caçar. O sol, a noite se vai, vem novamente o sol nasce e esses animais se recolhem, esperando agora a noite novamente. E aí no versículo 23 ele diz: então as pessoas saem para o seu trabalho e para o seu serviço até a tarde. Aí nesse momento as pessoas podem sair, podem trabalhar e os animais estão lá nas suas tocas, nos seus esconderijos, não é? Ali protegidos, para que à noite eles possam sair novamente em busca do sustento, em busca do alimento, em busca da presa. Então é algo maravilhoso como Deus fez de uma forma tão perfeita toda essa
criação. É tanto que no versículo 24, o salmista diz assim: que variedade, Senhor, nas tuas obras! Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. Eu estava outro dia conversando com alguém sobre essa variedade de coisas na natureza, e eu conversava, por exemplo, sobre as borboletas, e essa pessoa dizia que existem várias espécies de borboleta. Então veja, apenas um só, né? Borboleta, existem várias espécies. Pássaros, várias espécies. Animais, os mais diversos. Plantas, as mais diversas. Então a gente vê que não é somente sobre criar muitas coisas, mas é criar uma mesma coisa com uma variedade muito grande. Então são várias espécies de borboletas, são várias espécies de plantas, são várias espécies, várias e várias espécies, né? Então a gente percebe assim a perfeição de Deus. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Não há como se cansar. Eu imagino que já foram catalogados diversas espécies de vários animais, diversas espécies de várias plantas, mas existem um sem número de outros animais e plantas de outras espécies que ainda não foram catalogadas, que ainda não foram estudadas, que ainda não foram relacionadas. A natureza é muito vasta e somente um Deus tão grande para criar uma natureza tão variada, com tantas coisas lindas, maravilhosas. Então a gente percebe realmente a grandeza desse Deus a quem nós servimos. O versículo 27 ele diz: todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Deus criou e sustenta todas as coisas. Ele não apenas criou e deixou ao seu bel prazer, ele não apenas criou e deixou, não, ele criou e ele sustenta. As aves não trabalham, mas o Senhor provê o alimento que elas precisam todos os dias. Os animais no campo estão lá e o Senhor provê. Interessante, né? A questão da cadeia alimentar, como para cada animal existe ali o alimento para aquele animal, né? Então a gente percebe a perfeição de Deus em tudo isso, né? O sustento de toda a criação vem de Deus. Deus criou e sustenta todas as coisas. No versículo 30 ele diz: envias o teu espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. É interessante que mesmo com tanto tempo de criados, mas as coisas se renovam, a natureza se renova, cada dia tem algo novo. E sabe uma coisa interessante? Me veio aqui agora à mente. Não sei se você tem o privilégio de ter, por exemplo, um pé de acerola no seu quintal, ou se você já observou isso no quintal de alguém. O pé de acerola está ali. Você olha e só tem folhas. Daqui a pouco vem uma chuva e você percebe flores. E daqui a pouco você percebe os frutos já maduros. Basta chover e aquele pé de acerola ele já renova, ele já vem as flores, depois vem os frutos e os frutos amadurecem e a gente se alimenta daquele fruto. Então é algo maravilhoso, né? A forma como Deus criou e a forma como Deus renova a natureza a cada instante. No versículo 31, ele diz que a glória do Senhor dure para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Aí no versículo 33 e 34, ele diz: cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Olha quanta coisa preciosa o salmista coloca aqui. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Queridos, a vida só faz sentido quando nós estamos servindo a Deus, amando a Deus, obedecendo a Deus. A vida só faz sentido quando nós estamos em comunhão com Deus. Deus é o autor da vida e a vida só faz sentido quando nós nos reconectamos com Deus.
Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Veio o pecado e manchou essa imagem, veio o pecado e nos afastou de Deus, mas Deus enviou Jesus para que por meio dele nós fôssemos reconciliados com ele e nos tornássemos novas criaturas, nova criação. Então, novamente nós recebemos essa identificação de imagem e semelhança de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo nós voltamos a ser imagem e semelhança de Deus. Nós agora não somos mais escravos do pecado, somos livres para fazer a vontade de Deus. Não estamos mais nas trevas, mas vivemos na luz de Cristo Jesus. Então, nós devemos dedicar a nossa vida ao Senhor, render a nossa vida ao Senhor. O louvor a Deus deve ser uma realidade constante na nossa vida. E quando se fala de louvor, não é simplesmente música, mas é um estilo de vida que agrada ao Senhor. Por isso que ele diz no versículo 34, seja-lhe agradável a minha meditação e eu me alegrarei no Senhor. Veja que o desejo do salmista era viver de tal forma que a sua meditação, a sua forma de crer, de pensar, de agir, glorificasse a Deus. No Salmo 27, versículo de número 4, o salmista diz algo muito interessante quando ele diz o seguinte, o Salmo de número 27, versículo de número 4, ele diz, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, que eu possa viver na presença de Deus. Ele não queria muita coisa, ele não estava pedindo muitas coisas, uma coisa só ele estava pedindo, andar na presença de Deus. Porque de fato, queridos, não existe nada mais precioso do que andar na presença de Deus. Não existe nada melhor do que viver em comunhão com o Senhor. Não existe nada mais gratificante do que fazer aquilo que alegra o coração de Deus. No versículo 35 ele diz, desapareçam da terra os pecadores e que os perversos deixem de existir. Bendiga minha alma ao Senhor. Aleluia. Quando a gente lê esse versículo 35, a parte A do versículo, parece que a impressão que a gente tem é que o salmista queria que simplesmente os maus fossem exterminados. Mas eu creio o seguinte, como é que faz para que os perversos deixem de existir? Aí você pode pensar logo em eles serem mortos, serem exterminados. Mas há uma outra e melhor possibilidade. É que eles conheçam o Senhor da vida. É que eles conheçam a Deus, se reconciliem com Deus e deixem de praticar a perversidade. Quando um perverso tem um encontro com Jesus, a vida dessa pessoa é mudada. E ela se torna uma nova criatura. E deixa de ser perverso e passa a fazer a vontade de Deus. E quando a gente fala de conhecer a Deus e fazer a sua vontade, não é apenas para aquele que faz perversidade, mas é para todo ser humano. Porque todo ser humano já nasce pecador e por isso, por conta do pecado, se afasta de Deus. Mas em Cristo Jesus, nós somos reconciliados com Deus. Em Cristo Jesus, nós somos reconduzidos à presença de Deus. E é essa recondução à presença de Deus que torna a vida mais leve, torna a vida agradável e faz com que nós vivamos aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. E aí, ele finaliza o salmo dizendo, bendiga minha alma o Senhor. Aleluia. Que nós possamos, queridos, nesta segunda-feira, iniciando mais uma semana, nos comprometer ainda mais com o Senhor, nos comprometer ainda mais em fazer a vontade do Senhor, porque é isso que o Senhor quer de nós. Ele é o Deus criador e sustentador de todas as coisas, e foi Ele quem nos criou, e Ele deseja que vivamos em comunhão com Ele, Ele deseja que conheçamos e façamos a sua vontade, Ele deseja que o amemos de todo o nosso coração, para que também desfrutemos de todas as bênçãos que Ele tem preparado para nós, sobretudo a bênção da salvação. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que essa segunda-feira seja uma segunda-feira de muitas bênçãos e que essa semana seja uma semana cheia de vitórias. Nós vamos orar, mas antes de orar, eu quero lembrar a você para que, assim que terminar esse programa, você compartilhe
essa palavra, você compartilhe o link desse programa com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado e obrigado por percebermos na tua palavra que o Senhor é o Criador e sustentador de todas as coisas e que o Senhor nos criou também de uma forma maravilhosa e que o Senhor deseja que nós vivamos em comunhão com o Senhor. Obrigado a Deus pelo final de semana que tivemos, por mais essa semana que se inicia, a qual nós apresentamos agora ao Senhor, pedindo a Deus que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor nos sustente nos teus caminhos e que a bênção do Senhor permaneça sobre todos nós e, sobretudo, que a tua presença esteja conosco. Caminha conosco, Pai, porque nós dependemos do Senhor. Sem o Senhor, nós nada somos e nada podemos fazer. Muito obrigado, Deus, por cada pessoa que assiste ao nosso programa. Que a tua bênção esteja sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima segunda-feira. E não esquece, amanhã, 6h57 da manhã, nós temos um novo encontro marcado. Reflexão e Vida, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.